Vamos estudar um primeiro bloco, né? Se vocês viram o vídeo anterior, eu tinha falado que a gente não vai ficar fazendo grandes sistemas a partir de portas NAND. A gente vai organizar, vai usar portas lógicas para fazer certos blocos funcionais e usar esses blocos funcionais para construir elementos mais complexos, né? Uma função muito frequente e que é importante a gente saber fazer é a multiplexação, tá? A multiplexação ela é escolher, tá, de onde vem a saída do seu sistema. Ela pode vir de várias fontes, você vai escolher uma delas. Vocês se lembram de um exercício que nós resolvemos, eu acho que na aula de exercícios, em que você gerava o código BCD, né, a partir do código digital padrão. E a gente tinha uma questão, e era uns números de 0 a 15, né, em 4 bits de entrada, e a nossa questão era, se o bit for maior do que 9, e aí havia uma saída de um comparador, era para fazer uma coisa, se fosse menor do que 9, era para fazer outra, né? A maneira sistemática de fazer isso em hardware, se essa condição for verdadeira, a saída deve vir desse circuito, se for falsa, deve vir desse circuito, é o multiplexador, né? Então, você tem um elemento geral que você vai chamar de multiplexador, tipicamente tem uma entrada de habilitação, ele tem um certo número de bits que fazem a seleção de uma das entradas, e uma dessas entradas é colocada na saída, né? Então, temos aqui uma equação na forma de soma de produtos, né? Todos só podem valer um se o enable estiver em 1, e para cada i, né, de i valendo de 0 a n menos 1, eu vou selecionar apenas um dos mi's vai ser 1, eu vou selecionar uma das entradas xi. Então, vamos ver o caso de um multiplexador de 4 entradas, tá, e uma saída. A gente vai chamar isso de MUX 4:1. Então, se eu vou selecionar entre 4 entradas, eu preciso de 2 bits para fazer aquela seleção. Então, eu tenho 4 entradas, 2 bits para selecionar qual das entradas será ligada à saída, e eu tenho a saída. Observem a simbologia. O MUX é o único dos nossos quadriláteros, né, do diagrama de circuito, que vai ter uma simbologia específica. Ele é um trapézio e o lado maior tem as entradas, o lado menor tem as saídas, tá? As simbologias existem por uma razão e elas devem ser seguidas. Não me desenhe MUX retangulares, né, nos diagramas, tá? Você está perdendo a oportunidade de deixar mais claro para o seu leitor do que se trata. É esse o símbolo. Está aqui a tabela verdade, colocada de uma forma simplificada, né? Veja, esse não é dos blocos mais complicados, ele já tem 6 variáveis. Se a gente fosse usar as técnicas que a gente está usando até agora, de aplicar minimização, etc., nós teríamos que trabalhar com mapas de 6 variáveis. E esse não é um bloco particularmente complexo. Então, aqui, por que eu chamei essa tabela de simplificada? Porque as entradas não são S1 e S0 apenas, são S1 e S0, e 0 e 1 e 2 e 3. Eu simplifiquei dizendo que a saída é igual a I0 quando S1 e S0 são 0, e assim por diante. Então, S1 e S0 representam o código binário do número da saída, da entrada que será conectada à saída. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, escrevendo aquela expressão do multiplexador. Tá aqui, então, agora nesse diagrama eu mudei, né? As entradas são x0, x1, x2, x3, tá? É diferente do diagrama anterior, me desculpem, mas é outra figura, vem de outra fonte. E como é que a gente quer que funcione y? Y vai ser 1, C, ele vai ser igual a, desculpe, x0, se S1 e S0 forem 0, vai ser igual a x1 se S1 for 0 e S0 for 1, e assim por diante. Escrevemos isso, aplicamos aí a expressão em soma de produtos, né? Então, S1 barra S0 barra S1 barra S0 barra X0, está aqui a end, e um grande O no final. Está feito aí o multiplexador 4:1. Vocês me interrompam, tá? Se alguma coisa não ficar clara. Agora já de um CI específico, né? Lembre-se, eu comentei isso no primeiro vídeo.
Não se usa mais esse CIs como CIs, né? Como um chip a colocar numa placa. Você não vai numa loja ou não vai na internet dizer eu quero um 74151. Se você digitar 74151 na internet, provavelmente você vai cair em alguma aula de sistemas digitais de alguma universidade, tá? Por que isso? Porque nas aulas, então, só está se falando das coisas obsoletas? Sim e não. Tá? A questão não é bem essa. A questão é que, apesar de não existir mais esse circuito como uma coisa independente para você comprar, os modelos dentro das bibliotecas, né, das coisas que você usa hoje em dia, dos FPGAs, etc., ainda usam essa nomenclatura. Né? Ele tem lá dentro, pronto para ser usado dentro do seu circuito mais complexo, um modelo que ele chama 74151 porque ele funciona igual a 74151. Provavelmente o que acontece é que quando você tem uma mudança de tecnologia, você tem que fazer a nova geração continuar usando certos termos que ela usava antes. Tá? Por isso a gente vai insistir no nome dos chips, que ninguém tem que decorar, e nas pinagens, tá? Porque eles vão aparecer nas bibliotecas de FPGAs e mesmo de circuitos integrados. Ok? Então, está aqui a tabela verdade do 74151. Ele tem as entradas enable, o que quer dizer esse underscore L? É um enable em ativo baixo. Eu habilito esse circuito colocando essa variável em 0. Por isso, ele está dizendo aqui que se essa variável estiver em 1, não interessa quais são as entradas. A saída é 0 e a saída barrada é 1. Ele vai ter duas saídas, está vendo? E em vez de dizer que uma saída é y e a outra saída é y barra, ele também podia fazer isso, ele está usando aquela notação de ativo baixo para dizer eu informo a saída tanto ativo alta quanto ativo baixo. Né? Essa segunda saída é a inversão da primeira. Então, veja, eu já tirei todos os casos de enable barra igual a 1. Então, o enable tem que estar em 0 para ele funcionar. A importância de ter um circuito que desabilite esse MUX vai ficar claro quando a gente quiser usar esses blocos básicos para construir MUX maiores. Considerando que ele está habilitado, aqui eu tenho o código 0, então a saída é igual a D0, a saída barrada é igual a D0 barra. Esse é o código binário para 1, a saída é igual a D1 e a saída barrada é igual a D1 barra. E assim por diante. Veja de novo, essa é uma tabela verdade simplificada. Né? A rigor, esse é um circuito de quantas variáveis? São variáveis de entrada enable, as 3 de seleção e as 8 de dados. Eu estou selecionando de 8 para 1. Então, eu tenho 8 bits de entrada, eu vou selecionar 1 para saída. Então, são 8 e 3, 11, e o enable 12. É uma função de 12 variáveis. Certo? Bom, está aqui o circuito interno. Veja que não foi feita uma tentativa de simplificação. Né? É, de novo, a expressão direta dos mintermos. Veja só, está aqui, essa é uma porta NOR, né? O que acontece, então, vamos pegar um caso. Primeiro, se o enable, eu falei que o enable tem que estar em 0 para ser habilitado, vamos checar isso. Se o enable estiver em 1, isso aqui é tudo 0. As saídas de uma end, né? Todas as saídas da end aqui serão 0, certo? E então, a saída barrada é 1 e a saída própria é 0, e é isso que eu coloquei na minha tabela verdade. Independente das entradas, esse circuito está desabilitado. Ok? O que acontece agora se ele estiver habilitado? Bom, aí o que vai sair aqui vai depender das entradas. Então, vamos lá. Vamos colocar A, B, C em 0. Eu estou esperando que, nesse caso, a saída copie D0. Vamos ver se é verdade. Aqui, ó, eu tenho uma end de D0. Aqui eu estou ligando a D0, B barra, A barra e C barra. Então, essa saída só vai ser 1 se o enable estiver em 0, a barra, B barra, C barra estiverem em 0 e D0 estiver em 1. Desculpe, a barra, B barra, C barra estiver em 1, né? Ou seja, A, B e C estiverem em 0 e D0 estiver em 1. Exatamente como eu esperava. Só nessa situação, isso aqui vai ser copiado de D0. Os outros, pela própria estrutura da lógica, necessariamente os outros todos vão dar 0, certo? Já que eu estou pegando todos os mintermos.
e assim, portanto, eu tenho o circuito interno, e esse circuito era disponível num chipzinho de baixa integração, hoje ele é um trecho de código VHDL em alguma biblioteca por aí, tá? Ok? Outro chip MSI. MSI, não sei se eu já comentei com vocês, quer dizer integração em média escala, né? São esses circuitos da família 74. Um outro bloco, um chip bastante usado, é um MUX duplo 4:1. O que significa isso? Na verdade, são dois MUX cortados no meio aqui, né? Esse chip tem dois MUX. Eu tenho a entrada A de 4 bits, quatro entradas A, né, de 4 bits, e quatro entradas tipo B de 4 bits. Se a gente olhar bem a tabela verdade, a seleção é uma só. Tá? Então, em paralelo, eu estou fazendo a saída aqui, a saída A copia o código correspondente às entradas A, a saída B copia os códigos correspondentes à entrada B. Veja que é a mesma seleção. Se eu colocar 0 e 0 aqui, eu vou copiar para YA e 0A, e para YB e 0B. Está aqui, ó, 0A e 0B e assim por diante. Se eu colocar 1 e 0, eu vou selecionar I2A em uma saída e I2B na outra. Então, veja, é quase como se fosse dois circuitos independentes. A única coisa que eu não posso fazer é pedir que aqui eu selecione a terceira entrada e aqui a segunda. Tá? Ele tem enables separados para A e para B. Observem a bolinha. Enable tem que estar em 0 para esse circuito estar habilitado, senão a saída é 0. Ok? Mais um chip. E, de novo, ninguém tem que decorar esses códigos, tá? Eu não sabia esses códigos de código nem quando se usava realmente esse circuito e colocava em placas, né, no laboratório ou em protoboards no laboratório. Para isso servem os catálogos, tá? É claro, se você repetir muito, sua cabeça vai acabar se lembrando, mas isso não é realmente necessário. O que é o 74157? São 4 MUX 2:1. Tá? Agora nós temos, então, são MUX 2:1, tá? Então só tem um bit de seleção. De novo, é uma seleção só para todos os sub-MUX, né? Os pequenos MUX aqui. Se S é 0 e ele estiver habilitado, a saída 1Y copia um A, a saída 2Y copia 2A e assim por diante. Se S for 1, a saída 1Y copia um B, 2Y, 2B, 6Y, 6B, 4Y, 4B. Notem, de novo, uma habilitação, que dessa vez ele chamou G de Go, né? Em ativo baixo. Eu preciso levar isso para 0 para que esse circuito funcione, né? Para que ele realmente siga uma das entradas. Agora é que a coisa começa a ficar interessante, tá? Eu avisei vocês que toda essa parte do curso vai se basear em pegar blocos e construir sistemas maiores. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é como é que a gente aumenta a escala desses sistemas. Né? No meu problema aqui, eu tenho o problema de escolher não entre 8, mas entre 32 entradas. Okay? Primeira coisa que eu peço é que vocês não se assustem com o tamanho do circuito. Veja que ele é extremamente regular, tem uma lógica aqui muito clara, e depois que você entende, se for 6, 4, 5, 6, 7, 8, só dá mais trabalho de fazer fios, tá? Mas o tamanho físico da quantidade de fios não deveria nos assustar. É claro que tem que ter muito fio, porque são 32 entradas, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem que se perguntar, como é que eu pego? Eu tenho, o maior MUX que eu vi é de 8:1. Tá? Aqui, ó. Ele está, inclusive, já usando, já é uma dica, o 74151. O que era o 74151? Um MUX 8:1. Bom, eu quero fazer um MUX 32. Imediatamente eu já penso, bom, vai ter 4 MUX 8:1 e eu vou combinar as saídas de alguma forma. Ok? Então, está aqui os 4 MUX 8:1. Então, as minhas 32 entradas vão 8 a 8 em cada um dos MUX. Aqui as entradas 0 a 7 em um MUX, 8 a 15 no outro, e assim por diante. Okay? Naturalmente, está certo, mas não resolveu o problema ainda. Eu tenho que saber qual MUX vai estar sendo usado de cada vez. Tá? Se eu quiser selecionar as entradas de 0 a 7, elas têm que vir desse MUX, naturalmente, que é onde elas estão ligadas. Se eu quiser selecionar de 8 a 15, vão ter que vir desse MUX. Aí que entra a necessidade, a utilidade do Enable.
eu vou habilitar apenas o MUX correto, né? Então, veja só, eu preciso primeiro identificar qual dos MUX vai estar funcionando. Então, veja só, um MUX 32 para 1, ele vai precisar de quantos bits de seleção? Ele vai precisar de 5 bits de seleção, né? Eu preciso de 5 para representar os 32, os códigos, os endereços das 32 entradas. Então, veja a lógica. Dos meus 5 bits de seleção, os 3 menos significativos vão selecionar a entrada de cada um dos MUX aqui, certo? Então, do meu código, ele chamou de XA de endereço, né? XA0, XA1 e XA2, os 3 bits menos significativos, muito cuidado com quem vale mais, quem vale menos nessa hora, foram ligados em paralelo aos 3 bits de seleção de todos os MUX ao mesmo tempo, certo? Então, se esses últimos 3 bits de endereço valem 000, a princípio, esse MUX está selecionando D0, esse também está selecionando D0, esse também está selecionando D0, esse também está selecionando D0. Mas qual que vale? Quem vai decidir qual que vale é o resto do endereço. Os 2 bits mais significativos, XA3 e XA4, que vão entrar aqui, e vão, veja, com 2 bits, deu tudo certo, eu seleciono 4. Então, eu vou selecionar os 2 últimos bits que estavam faltando do meu endereço para escolher qual dos MUX está habilitado. Então, se for todo mundo zero, tá? X0 a X4 for todo mundo zero. Como eu disse, todos os MUX estariam tentando colocar na saída a sua entrada D0, a desse aqui é X0, a desse aqui é X8, a desse aqui é X16, assim por diante, mas, por causa disso aqui, o que é isso aqui? É outro MUX, o MUX 1 para 4, olha como é curioso, como é que ele escreveu aqui, meio 74139, o que ele quer dizer com isso? Lembra do 74139? São 2 MUX, 2 para 4. Né? Eu só estou usando um aqui, por isso que eu estou dizendo que eu estou usando meio 74139. Por causa desse arranjo, quando eu coloco todo mundo em zero, esse MUX vai acionar apenas o 1Y0, que vai habilitar apenas esse primeiro MUX. Ok? E aí, no final, é só uma questão de inverter, né? Porque a minha saída em ativo abaixo, eu quero essa saída ativo alto, e fazer uma OR, porque apenas um desses aqui vai estar sendo usado ao mesmo tempo, tá? Então, está aí um circuito, um bloco mais complexo, de uma escala maior, a partir de um circuito de uma escala menor. Não deixe para descobrir que você não sabe fazer as suas combinações na hora do teste, tá? Eu preciso que vocês treinem fazer isso. Vocês acham que entenderam isso? Peguem uma folha em branco, peguem a pinagem só do 74151, do 74169 e refaçam esse circuito. Enquanto vocês não souberem fazer isso, vocês não entenderam. Tá? Vocês vão achar que entenderam e não entenderam. E não adianta você apenas voltar para esse slide ou eu te dar um gabarito de uma questão. Vocês também estão vendo que, mais do que nunca, nós vamos precisar de diagramas, né? No próximo teste, vocês vão ter que explicar como esse diagrama funciona. Ok? Então, está aí uma solução para construir um MUX 32 a partir de 4 MUX 8 e um MUX 2 para 4. Certo? Enquanto vocês não me interromperem, eu vou achando que está tudo bem. Eu tenho aqui uma alternativa. Veja, aqui é um circuito diferente. Aqui eu tinha usado 474.151 e meio 74139. E aqui é uma outra solução. Eu estou usando 574.151. Qual é a ideia aqui? Veja, a princípio eu tenho a mesma coisa, né? As 32 entradas estão entrando aqui 8 a 8 nos 4 MUX 8. Os endereços estão vindo dos 3 bits menos significativos do endereço geral da entrada. Né? A diferença agora é que eu vou pegar... O que eu tinha feito? Usar os bits mais altos para habilitar os MUX.
certo? Aqui eu habilitei todos os MOOCs, ó, tá todo mundo ligado ao Terra, tá todo mundo habilitado ao mesmo tempo. Todo mundo vai estar tentando me dar uma saída, mas eu vou usar os outros 2 bits para selecionar, né, com um novo MOOCs, para selecionar entre os quatro. Tá? Eu usei o mesmo CI, 74151, e só usei as quatro entradas. Okay? Inclusive, o S2 está sempre em zero, né, porque eu só preciso de 2 seleções aqui para selecionar entre as quatro. Então, a diferença entre eles, aqui, qual foi a ideia? MOOCs 2 para 4, para escolher um MOOCs e de lá, então, fazer um dos MOOCs 8 para 1 e daí fazer a seleção. Aqui, todos os MOOCs habilitados ao mesmo tempo e depois, com 4 saídas aqui, eu uso um MOOCs 4 para 1, na verdade, um MOOCs 8 para 1 que eu só usei metade, para usar na seleção. Ok? Veja aqui também, eu esqueci de comentar isso, o fato de eu ter esse meu MOOCs também tem um enable, ele me dá a possibilidade de um enable geral, tá? Se eu colocar essa entrada em esse MOOCs inteiro, como uma caixinha de MOOCs 32 para 1, está desabilitado. Okay? Eu poderia usar isso como parte de uma estratégia para fazer um MOOC 64 ou coisa parecida. Vocês estão vendo que a gente está montando bloquinhos, né? Aqui, eu tenho ou não tenho um enable geral? Eu tenho um enable geral que está ligado aqui no MOOCs de saída, naturalmente. E esses todos já estão habilitados, só quem pode ser habilitado é aqui. Então, 2 estratégias diferentes, mais uma vez, usar o enable dos MOOCs para habilitar apenas um deles, de acordo com a saída de um MOOCs, ou deixar todos os MOOCs habilitados, selecionar qual dessas saídas vai valer de acordo com um outro MOOCs. Certo? Frequentemente, vai haver mais de uma resposta possível aqui. Muito bem, vamos seguir em frente e falar dos codificadores e decodificadores. Tá? São naturalmente, a gente até já trabalhou com alguns deles, sem usar muito esse nome, ou sem trabalhar de maneira sistemática, que fazem a conversão de um código para outro. Tá? Tanto a rigor, eu podia chamar todo mundo de codificador. Então, quando que é um decodificador? É algo meio vago, mas em geral, eu vou usar codificador quando a saída tem menos bits que a entrada, né? Porque eu vou pegar várias saídas e representar num código mais compacto, em geral. Já quando eu pego esse código e traduzo ele para acionar uma saída, por exemplo, aí eu uso a palavra decodificador. Em particular, aquele caso em que a saída é daquele código 1 de N, né? Eu dou o número de uma saída em particular e apenas ela é ativada na saída. Apenas aquela saída é ativada. Certo? Então vamos imaginar. Aqui eu tenho um código binário, 2 bits. Com ele eu vou selecionar uma de 4 saídas. Tá? Veja a diferença. MOOCs, eu dava esse código para escolher. Eu tinha 4 entradas além do código. Né? E a saída ia copiar uma dessas 4 entradas. Aqui eu estou dando código e a saída correspondente a esse código deve valer 1, as outras devem valer 0. Se for uma saída ativo alto, se for uma saída ativo baixo, o contrário. Certo? Então, não confundir as coisas. O decodificador pega o código e traduz na saída correspondente. 0 ativa a saída 0, 1 ativa a saída 1 e assim por diante. O MOOCs escolhia a entrada 0 para colocar na saída. Tá? 2 coisas diferentes. Então, tipicamente, como é que vai funcionar o decodificador? O código, a palavra código, as habilitações, todos esses circuitos aqui vão ter habilitações, e agora vocês já perceberam por quê, porque eu preciso usá-las para selecionar dentro de conjuntos maiores, tá? E a saída. O decodificador mais comum leva de n bits para 2 elevado a n, né? Chama-se decodificador binário. Então, por exemplo, ele pode pegar 2 bits levar para e acionar uma de 4 saídas, como a gente viu, ou 3 bits para 8 saídas e assim por diante. Também pode ser um valor menor que 2 elevado a n. Por exemplo, o decodificador BCD, ele vai ter 4 entradas e 10 saídas, né? Ele vai pegar o dígito BCD de 0 a 9 e acionar a saída correspondente. A gente já viu
mais de uma vez que o BCD não usa os dígitos binários, os números binários de 10 a 15. Então, vamos lá. Decodificador 2 para 4, tá? É um exemplo mais simples ainda do que aquele 3 para 8 que eu falei. Aqui eu vou ter duas entradas, uma habilitação, ele vai levantar uma saída aqui de acordo com esse código. Se é 00, apenas Y0, se é 01, apenas Y1 e assim por diante. Tá? Esse é um circuito relativamente simples, dá para fazer até mapa de Carnot, você vai descobrir que as saídas têm esses valores aqui, dá até para a gente ler. Y0 barra Y1 barra enable. Y0 é 1, se estiver habilitado, o enable vai para todos eles, né? E as entradas forem 0 e 0. Né? Perfeito. E assim com as outras. 2 para 4, tabela verdade simplificada. De novo, se o enable for 0, todas as saídas são 0. Se o enable for 1, aí vai depender, a saída que vai valer 1 vai depender do código aqui na entrada. Vamos começar a falar dos TIs. 74138 é um decodificador 3 para 8. Ele pega aqui um código binário de 0 a 7 e aciona as saídas de 0 a 7. Ativo baixo, né? Apenas uma dessas saídas vai ser 0. Isso vai variar de acordo com as entradas. Vejam, 3 enables. Tá? Um enable ativo alto e 2 enables ativo baixo. Eu já falei para vocês que é interessante que haja enables das duas lógicas, né, das dois níveis de atividade, para facilitar a lógica. E esse fato de ter vários enables vai ser interessante de novo quando a gente estiver trabalhando com circuitos maiores. Está aqui o CI interno, tá? Então veja, estão aqui ó, os enables sendo combinados para habilitar ou não esse circuito. Isso aqui precisa ser 1 para que esses circuitos funcionem, essas NANDs funcionem. Se isso aqui for 0, a saída já é 1 automaticamente, tá? E, no mais, a seguir aquela lógica. O bom de usar isso aqui é que eu não preciso desenhar isso aqui, né? Isso já está conhecido, por isso que são blocos básicos. Está aqui a tabela verdade. De novo, se qualquer uma das entradas não estiver habilitada, as entradas de habilitação, ou seja, se G1 não for 1, se G2 ativo baixo não for 0, e se G2B ativo baixo não for 0, não interessa a entrada, todas as saídas são 1. Se todo mundo tiver habilitado, ou seja, 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, aí esse pedaço da tabela verdade vai pegar esses 7 códigos e acionar a saída correspondente. Saída 0, saída 1, saída 2. Lembre-se de novo, saída em ativo baixo. Aqui começa um outro uso de tanto MUX quanto de decodificadores, que a gente vai trabalhar na aula que vem. É uma forma de fazer funções lógicas sem que eu realmente tenha que usar NANDs, tá? Ele já permite que eu faça funções lógicas um pouco mais complicadas. Então, é uma forma interessante de gerar min-termos, como ele falou, tá? Por exemplo, está aqui uma função de 3 variáveis. F é igual a xy, x barra yz, ok? Veja, como ele está falando, o decodificador ele é tipo um criador de min-termos. Você coloca o termo do min-termo aqui, ele aciona só ele. Tá? Então, olha só, habilitei esse cara, eu coloquei 000 aqui. Ele vai estar, a saída vai ser 1 se esses três forem 0, ou seja, x barra, y barra, z barra. Ok? Então, qual é a ideia de usar o decodificador para realizar funções? Expressar a função como min-termos e escolher os min-termos correspondentes. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro, eu quero os min-termos, tá? Isso aqui não é um min-termo que Z não aparece. É claro que a gente sabe que Z foi simplificado. Então, eu sempre posso colocar Z ou Z barra, isso vale 1, então não estou alterando nada. Agora eu tenho só min-termos, tá? Então eu tive, de certa forma, que complicar a função antes de simplificá-la, né? Quais são esses min-termos? Esse é o min-termo 7, né? Ele só é 1 quando x, y e z são 1. Esse é o min-termo 6, 1, 0. E esse é o min-termo 3, 0, 1, 1. Então, eu coloco as minhas entradas nas entradas do decodificador, habilito ele, senão não vai sair nada, e simplesmente ligo os fios dos min-termos que eu quero numa função. Ou, só que, como ele é ativo baixo, eu tenho que cancelar essa inversão. Que porta é essa? NAND. A porta NAND. Tá?
Então, é só colocar aqui um AND, porque isso cancela essa saída ativo baixo e a saída vai ser a função que eu quero. Ok? Mais usos do TI 74168, tá? Veja a comparação, tá? Tem essa função aqui. Como é que a gente combinou de fazer essa função até agora? Mapa de Carnot, simplificação, tá? E implementação em NAND, ok? Veja, isso aqui é uma NAND. Se eu expressar em forma soma de produtos, eu posso usar NAND direto, sem ter que ficar preocupado com o De Morgan. Lembram disso? Nessa altura, isso deve estar claro, tá? Soma de produtos, eu posso usar is e os ou NAND, sem mudar absolutamente nada, ok? Então, esse é o jeito que eu fazia antes. Eu estou te dando um outro jeito de fazer, ó. Coloca as três entradas aqui e descobre quais são os mintermos, tá? Pega os mintermos, liga numa saída e está feita a sua função. Ok? Estudem esses exemplos. Vamos lá, mesma coisa, escala. Eu quero agora, eu tenho 3 para 8, eu quero 4 para 16. Mesma coisa, se vai ser 16, eu vou ter dois decodificadores, né? Ok, esse aqui vai gerar 8, os 8 primeiros, esse aqui os 8 segundos. Eu tenho que ter um jeito de selecionar um ou outro. Quem que vai selecionar um ou outro? O quarto bit do código. Então, os três bits aqui vão entrar juntos, N0, N1, N2. Tá? Se N3 for 0, eu estou gerando os códigos de 0 a 7. Então, esse cara tem que estar habilitado. Ok? Então, se ele for 0, esse cara está habilitado. E aí, as saídas vão vir daqui. Se esse bit for 1, eu estou falando das saídas 8 a 15. É esse segundo decodificador. Ok? E aí as saídas vão vir daqui. Vejam que é exatamente a mesma coisa. Como ele tem vários enables, eu ainda consigo um enable geral. Um enable ativo baixo, que eu ligo na outra saída ativo baixo. Se eu quisesse um enable, eu tivesse especificado um enable ativo alto, eu podia usar o G1, né? Fazia o contrário, deixava esse G2B no terra, para ele estar sempre habilitado, e usava o G1 ali em cima. Certo? Então tá aí de novo escala. A partir de 3 para 8, como é que eu faço 4 para 16? Vão ser dois e eu vou ter que saber como escolher um ou outro. Vou insistir. Vejam se vocês entenderam. Pega uma folha em branco e tente fazer isso de novo. Só tendo os pinos dos CIs. Né? Se vocês não conseguirem fazer isso é porque vocês não entenderam. Volte e tentem entender de novo. Se tiverem dúvidas, falem comigo. Não adianta ler o circuito e dizer, entendi. Não funciona assim. 5 para 32, já falei, não vão se assustar com o tamanho do circuito. É claro que ele vai ser grande, tem 32 saídas. 5 para 32, agora meu código tem 5 bits e eu vou selecionar um dentre 32. Mesma coisa, 4 de 8. Né? E vou ter que selecionar um deles. A gente já fez isso. Usa 2 bits do código num MUX 2 para 4. Usa a saída desse MUX para habilitar só um desses. Usa o resto do código em todos os MUX em paralelo. Então, é a mesma lógica de quando a gente fez o MUX maior aqui. Né? Vou ter que colocar 4 dos decodificadores, vou ter que escolher, tá vendo a função do MUX? Escolher qual deles que eu vou acionar. Aqui entra o MUX, ok? Demultiplexadores. Tá? Aqui tem uma coisa geral, tá? Multiplexação não é um conceito de sistemas digitais, é um conceito de engenharia. Tá? Multiplexação é usar o mesmo recurso, tá? Para mais de uma função, ou por mais de um usuário, ou compartilhar um recurso. Em base, é um conceito importante em comunicações, por exemplo, e até em outras coisas. Um sinal de trânsito é um multiplexador, aquele mesmo pedaço da pista está sendo usado ora para carros andarem no sentido norte-sul, outra hora para eles andarem no sentido leste-oeste. Esse tipo de multiplexação é chamada multiplexação por divisão do tempo. Né? Sistemas de comunicação, em alguns casos, também fazem isso. Cada canal é um instante do tempo que está sendo ali usado para comunicação. A outra saída, mais antiga ainda em comunicações, é a multiplexação por divisão de frequência. O espaço livre onde as ondas se propagam é o mesmo, mas você vai ouvir a estação
na frequência tal e não na outra frequência, né? Daí tem a ideia de você poder escolher qual o programa que você vai assistir no seu rádio, na sua antiga TV aberta, né? Essa é uma multiplexação por divisão de frequência. Existe ainda multiplexações por divisões de código. Tá? O seu sistema celular hoje, provavelmente, ele deve ser uma variante do GSM. É um tipo de multiplexação extremamente eficiente, porque quem não tiver acesso a esse código e olhar essa confusão de todo mundo falando ao mesmo tempo na mesma frequência, vai achar que ali só tem ruído. Como muitas soluções de tecnologia, o primeiro uso desse tipo de tecnologia foi militar, né, para esconder transmissões. Hoje está usado no seu celular, provavelmente. Mas veja, de uma forma ou de outra, eu tenho várias entradas, eu tenho um único meio de comunicação e tenho várias saídas. O que vai acontecer? Eu vou ter que, olhem o jeito do trapézio aqui, um multiplexador para escolher de várias entradas uma saída e um demultiplexador para escolher de uma entrada para que destino que ele vai. Ok? Dito isso, a gente raramente vai falar de multiplexador, inclusive eu não vou apresentar nenhum CI que se chama demultiplexador. E tem uma razão para isso. O que é o demultiplexador? Ele tem uma entrada, N bits de seleção, 2 elevado a N saídas, e só uma dessas saídas está ativa. Ele é exatamente igual ao que a gente chamou de decodificador. É por isso que não vai ter um CI demultiplexador. O decodificador funciona assim. Inclusive, sugiro que vocês façam isso. Eu quero um demultiplexador, entra uma entrada aqui, entra um sinal de controle e eu quero 8 saídas possíveis, 8 destinos possíveis para esse sinal. Tá? Façam isso usando um decodificador. Certo? Alguma questão, gente? A partir daqui são exercícios, tá? E exercícios eu quero fazer naquele esquema, mas a gente deixa para fazer na aula que vem. Okay? E provavelmente já vou passar algumas coisas da codificação. A codificação tem um problema interessante, né? Decodificação, eu jogo o código, ele aciona a entrada. E como é que eu sei que código é esse? Tem que ter tido em algum momento um codificador. Eu acionei só uma entrada e ele me dá esse código. Mas aí tem uma dificuldade. E se eu acionei duas entradas ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não tem essa ambiguidade no decodificador. Então, o codificador a gente tem que fazer com um pouco mais de cuidado.